então. O pessoal vai entrando. Estamos na parte 2 aí da nossa live com a Cas. Vamos esperar ela entrar aqui. Aí. E, e, de novo, voltamos. Pode retomar da onde a gente parou. Deixar o pessoal ir entrando aos pouquinhos aí. Sim, sim, sim. Você Mas, falou, só para me lembrar que você falou da inquietude, né? Que nem seria uma coisa assim, digamos assim, do meu signo, falando em signo, mas eu sempre me senti uma pessoa muito inquieta em tudo também, assim. E eu acho que essa necessidade de mudança para ontem, assim, só para contar um caso curioso, eu moro num lugar relativamente tranquilo, moro em Embu das Artes atualmente, há um ano, e moro num condomíniozinho de kitnets, assim, só que é tudo muito perto, né, um do outro. E aí eu tenho um vizinho do lado da minha casa, e ele tem um cachorro num espaço minúsculo, e a forma como ele sabe lidar com o cachorro é gritando, né? E assim, eu já sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade de lidar com uma coisas que eu acho que são óbvias. Então eu fico assim, eu não sei lidar com isso, eu fico muito irritada, porque ele, tipo, meio que batia no cachorro para o cachorro não fazer xixi num lugar YZ, o pátio é minúsculo, o cachorro é grande, o cachorro nem late, tadinho, sabe? Só fazendo um desabafo, assim. Mas o cara só sabe falar com. Só chega perto do cachorro pra gritar, né? E aí eu comecei a ficar angustiada, assim. E toda vez que acontecia, eu ficava falando alto sobre isso. E não estava adiantando nada. Até que eu escrevi um texto e falei, eu vou. O Mauro, que é o meu companheiro, descobriu o contato do cara, conversando com ele, porque o Mauro ele é mais indo aos poucos, digamos assim. Eu já não consigo. Eu já não tenho esse mesmo sangue frio, assim. Aí eu escrevi esse texto e o Mauro mandou pelo WhatsApp uma parte, selecionou algumas partes, assim, mas que falava sobre isso, sobre os animais serem seres que de algum modo precisam ser respeitados na sua condição, né? Que o pátio é pequeno e toda aquela coisa, assim. Bom, deu uma diminuída, assim. Eu acho que ele não, talvez não tenha gostado muito, porque também já parou de falar um pouco com a gente e tal, mas assim, essa coisa da gente querer, essa inquietação da gente querer falar. Sabe, ele é um ser, ele é da tua família, ele tá aqui para te ajudar, sabe? Ele tá tão preso quanto você. Se você tá estressado porque tá em casa em quarentena, ele tá mais ainda, porque além dele estar em casa, ele tá sem comunicação, né? As pessoas não falam com ele, enfim, tá sozinho. E isso para mim parece óbvio, mas para ele não é. Para a consciência dele não é. Talvez, claro, ele pode até ter ficado chateado com a gente, mas tem que saber o limite entre agir, que eu não tinha esse limite, eu comprava briga até com carroceiro no Rio Grande do Sul, podia ter dado vários ruins assim na vida, ainda bem que tem uma proteção aí, mas porque eu não tinha esse tempero, sabe? Entre o que eu podia, né, que era seguro, e o que não era. E aí essa questão passa até pela questão do machismo, porque de certa forma, se eu tivesse falado com o cara, talvez tivesse sido bem pior do que ter sido um outro homem que falou, entendeu? Então, quer dizer, a gente está em tantas questões que manter a sanidade e achar o equilíbrio é muito importante agora. sim, 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 sim. E Momento de até desabafo. essa. Não, que isso, mas assim, a maioria das pessoas vive uma situação como essa pelo menos uma vez por semana, né? E vocês não se calaram, vocês é, deram voz àquele animal, por mais que ele tenha, né, na sua constituição, na sua espécie, formas de se manifestar quanto à violência que está sofrendo, mas na comunicação humana vocês foram ali os anjos deles, né? Sim, E
E vocês cumpriram o papel de vocês. Agora, como você bem falou, é muito questão de consciência, né? O nível de consciência de cada um, de cada pessoa. Então não dá para a gente esperar que a pessoa entenda que se comporte com os animais, em defesa dos animais como a gente faz, porque as pessoas, infelizmente, não farão isso de uma hora para outra. É muito exercício, é muito incentivo, é muita compaixão. A Rafa 269 Life Nordeste, grande ativista também. Aproveitando a Malu, né? A Malu que conectou a gente, Malu de Imbu também. Presente a Kelly, uma grande ativista também apoiadora, presente, todo mundo que está chegando, que chegou. O Araújo, né, que perguntou sobre o veganismo interseccional, né, até Carla, se você quiser comentar, ou quiser que eu comente, mas é importante, né, ele perguntou o que é veganismo interseccional, né. Ah, conta pra gente um pouquinho aí, Casa, então. Você que é a nossa Então, convidada. vou falar da minha trajetória, né, eu cheguei no veganismo e ativismo, Rafa, a motivação foi animais, né? A historinha lá de desde pequenininha, sensível, amorosa com os animais, foi pelos animais. Mas foi da observação da luta que existe contra opressões, contra violências em outras áreas, eu pude perceber que eu não podia continuar me mantendo é, confortável nessa luta apenas pelos animais. Ela é o que me guia, ela é o que motiva o meu ativismo. A minha inquietação está em torno disso. Mas eu não Uhum. posso me calar perante uma violência que uma mulher sofre, que uma pessoa negra sofre, que indígenas que são dizimados diariamente, né, sofrem. Uma pessoa que tem alguma deficiência física sofre, uma pessoa idosa sofre. Todos os dias a gente está vendo algum tipo de violência que algum animal sofre, seja animal não humano ou humano. E a gente Uhum. se calar perante isso, cara, a gente não pode nem se definir ativista se a gente fizer, se a gente não agir perante isso, nem que seja um compartilhamento em rede social, né, Uhum. para dar visibilidade àquele fato, é o que muita gente faz hoje em dia. Então, para falar que veganismo interseccional é isso, é estar junto Uhum. em outras lutas, é abraçar outras lutas, né? Seja por animais não humanos, seja por pessoas, seja pelo meio ambiente, contra o ecocídio, contra o fascismo, né? Uhum. Mas fazer aquilo que dará garantia de dignidade aos seres, né, aos animais. E defesa também do meio ambiente, para mim é isso, né? Uhum. Sim, na verdade, a dignidade, a libertação, né, como um todo, ela passa uma necessária visão da dignidade, de o ser, todo ser tem o direito de ter dignidade, de ter a alimentação, de ter todos os direitos básicos, é, Isso, preservados, todos. E a gente, enquanto alguém não tiver o seu direito básico preservado, as lutas vão continuar. E quando as lutas se observarem como uma só, que é em busca da libertação e da dignidade, elas se fortalecem. Porque sim, só para pegar um gancho na tua fala, quando eu estava estudando sobre o veganismo interseccional, eu me lembrei que lá quando eu iniciei, que eu não tinha noção nenhuma, eu fui cair no meio de algumas pessoas que, de certa forma, elas estavam fazendo o que elas podiam fazer, mas elas queriam que eu fosse para um rodeio gritar que eu odiava pessoas que estavam ali nos vaquejados e tal. Mas, tipo, eu não queria gritar que eu odiava aquelas pessoas, porque eu não odiava aquelas pessoas, porque meu pai, ele foi peão, né? Ele não sabia que ele estava fazendo algo ruim, mas ele foi, eu não odeio meu pai. Então, assim, é um outro olhar das coisas. Eu me senti sempre muito fora, muito à parte, porque eu não achava um lugar para agir dentro do amor, da fala, né? Da assertividade, mas do amor. E quando eu achei o veganismo interseccional, eu nem sabia que tinha um nome naquela época, eu falei, opa, tá, então existe um olhar mais cuidadoso, né? Que comunica, que não deixa de fazer o que tem que ser feito, mas com mais cuidado, com mais acolhida as pessoas, porque se a pessoa já está sofrendo, você chega com uma carga de sofrimento maior ainda, de repente aquela pessoa não vai dar conta, ela não vai conseguir nem te ouvir,
sabe? Porque ela já tem a carga dela ali de sofrimento, da defesa da vida dela, dos direitos que ela nem está tendo, né? Então, eu li, por exemplo, uma das coisas foi que muitos veganos interseccionais foram, digamos assim, acusados de estar fazendo a soberania humana ali quando teve aquela questão dos terreiros, né? Da criminalização dos povos de terreiro em relação ao sacrifício de animais. E para que fique bem claro, a intenção não era dizer que é a favor do sacrifício de animais, que acha que é correto, enfim. É só porque no momento que você criminaliza, você, de certa forma, pelo menos essa é a minha visão, você está cometendo racismo, sim. Você está cometendo uma intolerância religiosa, sim. Porque o que vai acontecer é que as pessoas vão continuar fazendo isso, porque não está sendo através do amor, não está sendo através da explicação de uma nova visão, está sendo através da criminalização de algo. Essas pessoas elas vão continuar fazendo isso, mas de forma escondida. Mais uma vez, mais uma coisa para colocá-las à margem, mais uma coisa para colocar. Então, assim, ó, é polêmico, mas precisa se olhar para essas coisas. Para será que eu realmente não estou sendo racista ou intolerante? Ou machista, sabe? Então, eu acho que é por isso que é tão importante ouvir os outros. Ouvir essas pessoas que não estão no mesmo lugar que eu, né? Do mesmo modo que nós não compactuamos com uma mesa de ceia de Natal, de Ano Novo, né? O Rafa falou, Natal é ritual, né? Há três finais de ano, 3 anos atrás, em final de ano, Natal e Ano Novo, eu tomei a decisão de não sentar à mesa com familiares, porque tinha um animal morto ali. E daí, na hora do bolo também, e tal, uma convidada estava lá, minha mãe, né, tinha um bolo lá baseado em sofrimento, também não fui à mesa. Foi algo assim que me doeu porque assim, eles estavam felizes e eu era uma pessoa ali que para eles assim não queria ver a felicidade deles, mas eles Sim. também não entendiam o meu ponto de vista. Mas eu Uhum. fiz o meu otimismo ali de acordo com o meu entendimento do que é certo, né, Sim. pelos animais que são violados. Então, a partir daí, eu decidi não passar ano novo mais festas com a minha família, né, Uhum. porque eles ainda têm alguns hábitos, mas eu os amo do mesmo jeito, né? Sim. Então, do mesmo modo que a gente se opõe a rituais que envolvem animais, a ritual de Natal e tal, Ano Novo, Páscoa e tantos outros, a gente se opõe a outros rituais. Mas, Uhum. assim, apontar para um determinado grupo de pessoas e tal, e ali bater, 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 sendo que são pessoas que sofrem opressões todos os dias e tal, pô, vamos fazer de maneira é, que alcance todas as pessoas que ainda promovem algum tipo de exploração de violência, né? E não Sim. de uma maneira assim, pô, esse aqui é o meu alvo, eu vou lá assim até derrubar, até, né? Não, cara, tem que ser abrangente, né? Então, É. assim, eu me oponho a todo tipo de violência Uhum. ao que as pessoas submetem os animais, mas a gente também tem que ter o entendimento de que as pessoas, algumas pessoas na nossa sociedade, muitas, na verdade, sofrem violências todos os dias. Então, Uhum. assim, a intersecção é isso também, né? A gente não vai ser conivente com a exploração de animais, mas a gente também tem que estar acessível para um diálogo, né? Para que as pessoas entendam o nosso ponto de vista, como a gente faz com os nossos familiares todos os dias, que a gente tem oportunidade, a gente fala do que é antiespecismo, do que é ativismo abolicionista, né, veganismo abolicionista, né, que a gente não admite nenhuma forma de exploração, de não perpetuar nenhuma forma de exploração. E as pessoas vão entendendo, mas ainda assim, levar para a vida delas é um outro passo. É uma revolução na vida delas, né? Então isso exige muito da gente também. A gente Uhum. tem que estar acessível para isso, né? Não é assim de uma hora para outra. E acreditar, como tem uma música, eu gosto muito de música, acho que você também gosta, né? Que tem uma música que fala que é só ter fé nas sementes que os frutos virão. A gente não tem como saber onde que vai nascer. A gente não tem como saber nem se vai nascer o que você falou, fez ali. Mas enquanto a gente tiver a semente, enquanto a gente tiver condições de semear, a gente tem que ir fazendo, mesmo que a gente
não vai ter bons frutos em todo lugar. E às vezes é porque a pessoa não está pronta, ou ela, né, ou sei lá, por N fatores, N motivos, né? E quando você, eu acho que é muito importante falar da intersecção, porque quando você consegue olhar para o outro, para as outras fatias, você consegue entender o porquê que a pessoa não está olhando para aquilo ali agora. Você consegue entender as outras necessidades, né? Por exemplo, a Viviane falou aqui, né, que é preciso que os terreiros revejam também suas formas de culto. Eu acredito que nesse momento, quase todo ser humano, seja individual ou em grupo, está revendo alguma coisa, né? Sim, 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 Alguma sim. coisa. Tá havendo um balanço geral. E claro que pode ter pessoas que não, ou grupos que não estejam revendo, mas eu acho pouco provável, principalmente quando diz respeito a tanto balanço, a tanta coisa uma atrás da outra, né? Seja no âmbito social, político, é, de medos, né, que a gente está enfrentando, que é uma coisa incomum, né? Eu acho que nunca a gente passou por uma situação incomum, assim, de nível humanidade, pelo menos na minha geração, não. Então, eu acredito que muita coisa, Viviane, vai mudar de tudo que a gente está revendo enquanto pessoa, né? Eu mesmo nunca tinha tido tanto contato com pessoas da periferia, com pessoas pretas, com pessoas LGBT. Nunca tinha tido tanta oportunidade de ouvir, sabe? De sentar e, tá, o que que eu não sabia? E eu descobri que eu não sabia tanta coisa. Eu Aham. eu não sei nem a terça parte do que eu tenho certeza que eu ainda, sabe, eu me sinto uma criança, assim, do tipo, tem muita coisa que eu não tinha ideia que acontecia. E não é que eu tô feliz que eu sei, porque eu queria que essas coisas não estivessem acontecendo, mas que bom que pelo menos agora eu sei que elas estão acontecendo e que tem pessoas falando sobre elas. Então, eu vejo uma pontinha de mudança já aí, sabe? Então, isso já me dá força, assim. A Vivi, ela é uma ativista que tem um ativismo focado nos pássaros, é um ativismo lindo, Ah, que né? E além legal. de outras lutas, né, do movimento negro, é uma pessoa extremamente sensível, artista, né? Ai, que E legal. ela traz algo que a gente vem percebendo até a partir da Umbanda, né? A Umbanda, até onde eu tenho informação, não envolve sacrifício, né? Tem Não. o sacrifício de vegetais, de folhas, de frutos ali, mas na verdade não é um sacrifício, é a oferta, né? Aos orixás e tal. Mas talvez se as pessoas que praticam algum tipo de sacrifício animal se percebessem realizando essas práticas religiosas a partir de outras formas, sem envolver a morte, né? Eu acho que a gente está transitando para isso também. Como você Sim. bem falou, né, a pandemia trouxe isso, né, esse despertar coletivo. Como o Rafa falou, né, no Nordeste, né, muitas pessoas do Nordeste, a partir de nós aqui de outras regiões, essas pessoas são vistas como cruéis, como pessoas que abusam de animais. É uma questão cultural deles e eles Uhum. possivelmente vão passar a ver, a ter uma outra percepção, né, em relação aos Exato. animais que Assim, estão eu submetidos morei à violência. 3 anos na Paraíba e quando eu cheguei lá, foi em 2012, eu fui tão bem recebida. Eu estava num território que naquele momento, né, tanto que aqui no canal do YouTube os primeiros vídeos são todos de gravações, entrevistas que me chamaram em tudo quanto é rede de TV lá, porque as pessoas não sabiam direito o que era. Mas assim, ó, me abriram a casa, o coração, os espaços, eu tinha clientes, cursos. Foi o momento mais próspero e a oportunidade mais gigante de falar sobre o veganismo foi na Paraíba, foi no Nordeste. Porque eu acredito que onde mais tem uma coisa, mas também tem a outra. É como se fosse assim, luz e sombra na mesma proporção. Então, o que muita gente pode ver como um lugar, assim como o Rio Grande do Sul, que é um lugar de consumo de carne absurdo, também tem muita gente que não quer mais isso, porque é um contrabalanço natural. Então, o que eu posso falar do Nordeste é de uma vivência como cidadã, digamos assim, do lugar, porque é diferente de você ver de fora.
né? Você está vivendo, está trabalhando, eu trabalhava com veganismo lá, eu me sustentei, me mantive lá através da causa animal, né? Através dos alimentos, e então eu tenho essa outra visão do Nordeste, né? Eu tenho essa outra percepção de um solo muito fértil e que em muitos lugares ainda é muito novo. E o que que eu vejo hoje lá em João Pessoa, que a partir do momento que eu saí de lá, eu era a única pessoa trabalhando com alimentação vegana, hoje tem muita gente trabalhando com isso lá. Então, a gente tem que ir também aonde não tem, onde a gente acha que vai ser mais difícil, porque você falar para quem já sabe, você, né, para quem teoricamente já entende tudo, não tem muito sentido, né? Então, eu saí de Santa Catarina e Santa Catarina tem um outro tipo de pensamento, de cultura, mas tem aquele consumo também exagerado, sob a influência também do Rio Grande do Sul, né? Do churrasco, das tradições lá gaúchas e tal, de montaria e tudo mais. E daí eu vim para São Paulo, mas a partir da vinda para cá, eu tive condições também de ir para outros estados. E eu recentemente também conheci o Nordeste. E o Nordeste é extremamente amoroso, as pessoas são muito amorosas, muito acolhedoras, incríveis, e tem muitos ativistas lá, muitos ativistas. Tive em Recife ano passado, né? Infelizmente não pude conhecer o 269, o Rafa, né? O movimento ecofeminista Nordeste, né? Todo o pessoal de lá, a Fernanda Alcântara, que é uma grande ativista também, companheira do Rafa, não pude, mas assim, eles são extremamente atuantes e fazem de todo o amor, de todo o coração, assim como a gente faz também. Então, tá chegando lá, como você falou que lá não tinha e tal, mas está chegando, as pessoas tão acessíveis para receber isso. Ou estão se descobrindo, tem qualquer influência, na verdade. Sabe que o Rafa perguntou, acho que se, eu não sei se foi para mim ou para você, se já tinha ido a Recife, mas a minha porta de entrada para o Nordeste foi Recife. Foi meu primeiro curso lá e foi um curso lotado. Assim, ninguém nem me conhecia. Uma amiga minha que era do Sul, que morava lá, que fez a ponte, né? E foi dali que eu fui para fazer dar um curso na Paraíba, no movimento lá, e de lá eu não fui mais embora. Eu fui no Sul só para pegar minhas coisas e voltei. E assim, eu não saí mais do Nordeste. Você sabe que um desses cursos, uma senhora já, eu acho que de uns 50 e poucos anos, né? Eu acho que 50 e poucos. Ela falou assim: ó, vou te contar por que que aqui no Nordeste é mais difícil as pessoas pararem. Como eles chamam o ovo, né? E aí ela falou: as pessoas não entendem que sinônimo de você ser próspero e abundante é ter carne em casa. Para eles, para o pessoal lá do sertanejo, né? Então você chegar para a pessoa e dizer para ela que ela é má, que ela é ruim, que ela, né, é complicado, tem que achar uma outra estratégia para você chegar nas pessoas, né? A que eu consegui foi através de tipo, peraí, deixa eu te mostrar que tem uma coisa muito gostosa que você vai comer aqui e que não vai precisar daquela outra que te faz mal, te deixa, né? Outro caminho. Entender a realidade do lugar é muito importante até para você traçar um plano, né? Como é que eu vou agir aqui se aqui as pessoas entendem dessa forma? Então, foi uma das coisas que eu entendi lá na Paraíba, através dessa senhora no curso, que essa era uma realidade para eles. Um povo que demorou muito tempo e ainda tem um pouco disso, da escassez do alimento, né? De comer o que tinha, né? Então, e não é tão difícil porque a comida é baseada muitas vezes em macaxeira mesmo, sabe? Em outras coisas assim que é mais fácil, assim, né? Você trabalhar de certa forma, mas tem essa questão da ligação da carne com estar bem de vida, né? Estar bem Sim. próximo e abundante, né? Então, desatrelar isso é um trabalhinho, é É um delicado. grande trabalho, né? Eu tive recentemente, infelizmente não conhecia a Kelly lá em Goiânia, mas eu tive ano retrasado, não foi ano passado eu fui para vários locais, inclusive Recife, e a Cacá falou de Roraima, eu estive em Boa Vista, né? Não conheci a Cacá lá, mas conheci o espaço vegano, o primeiro espaço vegano de Boa Vista, maravilhoso,
com a Verena, né? Então, a gente vai percebendo que pelo Brasil estão surgindo várias pessoas assim, fazendo ativismo, inicialmente por meio da alimentação, mas é o modo que as pessoas, eu acho que estão mais acessíveis também, né? Como você falou, né, da macaxeira e tal. As pessoas ainda veem o animal ali como uma forma de demonstrar que tem uma certa condição, que não está completamente vulnerável e tal, né? Mas se a gente mostrar uma outra possibilidade, né, que o que se come de maneira arroz, feijão, a salada, os legumes e tal, né, que sem a mistura, aqui em São Paulo chama de mistura, né, sem a mistura, uma alimentação rica, maravilhosa, não precisa de mais nada e não demonstra que você está com dificuldade financeira, enfim, né, se atende você nutricionalmente, se você não está violando outras vidas, tá maravilhoso, né? Tá maravilhoso. E aí a É, por gente isso, também se depara nessas diferentes regiões com a espiritualidade também. Muitas pessoas usam fundamentos da Bíblia mesmo, alguns versículos ali para reafirmar, né, a sua escolha por continuar se alimentando de animais, de peixes, né? Tem ali a parábola, né, Jesus dos peixes e tudo mais. Então, a gente começar a dialogar com as pessoas de inúmeras formas, pela alimentação, pela sua religiosidade, até pelo meio político também, pelos seus entendimentos do que é uma sociedade justa, do que é o fascismo, né, do que vem acontecendo. Aí eu acho que a gente vai conseguir avançar naquilo que a gente busca de bom, de positivo para todo mundo, né? sim. Você sabe que eu encontrei na rua uma vez, sempre aconteceram essas coisas, é por isso que eu acho que não tem como não ver que é tudo um sinal muito claro, assim. Eu encontrei duas folhas de caderno grampeadas, assim, e escritas de um lado e do outro, as duas, com versículos. Eu não sei, eu posso falar alguma bobagem porque eu não sou muito estudiosa da Bíblia, assim, mas eu acho que são versículos que chamam. Mas, assim, com fulano de tal, do tal ao tal, não sei o quê. Bom, aí eu fui para casa, minha mãe tem a Bíblia e tal, e a gente foi procurar, né? Todas as passagens, todas, dizendo do porquê que o homem não precisaria se alimentar de carne. Tipo, alguém se deu o trabalho de fazer, anotar todos os lugares da Bíblia, todas as referências onde diziam que não precisava matar animais para se alimentar, que a gente tinha as ervas da terra, não sei o quê. E eu achei esse papel no chão, sabe? Qual é a possibilidade disso acontecer? Muito louco. Então, assim, quer dizer, por exemplo, eu não guardei isso, eu deveria ter guardado, porque é uma forma também, se alguém te disser, ó, tá escrito isso, e dizer, então, mas tem outra coisinha escrita aqui que pode ir por um outro Uhum. caminho, né? Como que é o nome dela? A Kelly, né? Ela falou que ela é de Goiânia. Você sabe que, bom, eu morei em quase todo o Brasil já, porque eu ficava pouco tempo em cada lugar. Mas eu morei em Alto Paraíso, que é ali Goiás, e aí eu fui morar em Cavalcante, que é um pouquinho, é pertinho dali, mas é na Chapada dos Veadeiros também. E aí tem um festival lá de música instrumental, uma vez por ano, e eu decidi que eu ia colocar uma banquinha do Vida Veg na época, né, que era a minha empresa, 2009 isso. E aí eu consegui autorização lá da Secretaria de Cultura e coloquei a banquinha na praça. Era a minha banca vendendo veg burger, suco verde e o bolinho, o Haribo lá dos Hare Krishna. De um lado tinha pastel de carne com pinga e do outro lado churrasquinho, espeto, né? E, gente, assim, ó, quando eu cheguei ali, que eu falei, o que que eu vim fazer aqui, senhor? Tipo, porque não tinha, né? Aí eu sei que chegou um pessoal de Brasília no ônibus, chegou mais uma galera e começaram a ir ali comprar. E o pessoal da cidade começou a achar curioso e começaram a ir também. No final, eu estava conversando muito mais com essas pessoas, com a galera da cidade, e eles, sabe, tipo, o olho chega, sabe quando você desconecta alguém, assim, você via que as pessoas estavam assim vendo algo novo. Então, a possibilidade delas mudarem, ela só vai existir quando você se dispõe a conversar, sabe? Isso, Com respeito, isso. mas assim, dizendo o que tem que ser dito, né? Foi uma experiência muito legal que eu tive em Goiás, assim, foi muito bacana. Porque em Alto Eu Paraíso, tinha um. teoricamente, todo mundo já sabia, né? Então, assim, não tinha o que falar em Alto Paraíso, né? A maior parte das pessoas já tinha uma noção. Então,
tem que ir para onde não tem, né? Então, você está falando de algo que a gente vem estimulando nos ativistas atualmente, né? De se comunicar sem muita agressividade, uma comunicação não violenta. Uhum. Porque as pessoas elas estão ali receptivas para receber algum tipo de informação. E a gente também a gente aprende muito, né? Até com Uhum. pessoas carnívoras, né? Então a gente Sim. não se fechar, a gente não chegar com os dois pés assim, né, querendo impor, porque a gente precisa falar. Até a Dani falou do Croco, né, que ele tem ali as passagens bíblicas anotadinhas, ele faz o ativismo de rua com Anonymous for the Voiceless, lá no país que ele está atualmente. Ele usa essas menções na Bíblia defendendo que os animais não estão aqui para serem usados, consumidos, explorados, abusados. Então, assim, tudo que a gente tiver de referência, né, que vá no sentido de mostrar que os animais não estão aqui para nos servir, eu acho que é útil nesse diálogo, seja onde for, seja numa cidadezinha lá afastada, onde você falou que você foi, e você, né, se propôs a assumir essa missão, e que foi lindo, né, seja onde for, a gente assumir mesmo, nem que seja sozinho, né, Sim, o máximo que sozinho. podia acontecer é eu ir curtir uma música e comer meus hambúrgueres todos. Nossa, não É, é isso, é ruim, não. é isso. E conversar com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo. Agora, quando for para pegar pesado mesmo, né? Quando for para pegar pesado, ir para cima daqueles grandes exploradores, das grandes corporações, é Bayer, é JBS, é quem promove evento de rodeio grandioso no Brasil, né? Que não tem nenhum caráter, nenhuma ética. É para cima desses que a gente tem que ir violentamente, com ativismo virtual ou ativismo físico, mas não usando de força física, né? O violento, eu digo, com todas as nossas forças em defesa dos animais, com instrumentos jurídicos, embasado em dados científicos, técnicos, com a nossa retórica, com a nossa fala, com as nossas roupas, com o que a gente tem de físico para fazer o ativismo, né? Com os nossos materiais, nunca usando da violência. Aí sim a gente tem que ir com tudo, com tudo. É Mas no saber dia a quem é o dia do teu cotidiano, adversário, né? Teu adversário não é o oprimido, né? Como o Rafa falou ali, nosso trabalho principal são com as pessoas simples nas ruas. Porque, por exemplo, eu nunca consegui ver a minha mãe como uma adversária, nesse sentido, a quem eu tivesse que combater. Essas pessoas, elas precisam ser ensinadas, assim, no sentido de comunicar a realidade que acontece para elas. Porque isso não chega ali. Mas elas não são um adversário. E a gente muitas vezes está tratando as pessoas que são oprimidas e que são vítimas desse mecanismo, assim como nós fomos, como o adversário. E aí, se a isso, gente comunicar assim com elas, como a que elas estão causando problema, elas não estão causando problema, elas são parte conveniente de um mecanismo, uma parte vítima de um mecanismo e que esse mecanismo precisa dessa ignorância, no sentido de ignorar mesmo o que acontece, porque se as pessoas despertam, o mecanismo quebra, né? Então, comunicar com essas pessoas como vítimas desse mecanismo e não como o adversário. isso, Esses isso. adversários que você falou, né? Como vítimas e pessoas que são manipuladas, né, que são condicionadas a manter esses padrões de consumo, culturais, de comportamento, porque é conveniente para quem se beneficia. E não são as pessoas vulnerabilizadas, a maioria de nós que se beneficia, não. São as pessoas que lucram com isso, né? Exatamente. E saber apontar a flecha aí para a direção certa, né? Saber, assim, não gastar energia. Por isso que existem também, eu acredito, muitas pessoas cansadas, né? Energeticamente, não só por estar lutando, mas por estar lutando muitas vezes chutando o ar, entendeu? De uma forma Isso, que isso. não vai sentir efeito, que vai adoecê-las, né? E eu, como eu sempre digo, pior propaganda para um ativista vegano é adoecer, porque se você tem um bicho de pé, é porque você parou de comer carne. Pode ser assim, ó, tipo, o que for, pode não ter relação nenhuma. Então, assim, é claro que eventualmente a gente vai ficar doente, mas, assim, quando a gente adoece, por qualquer motivo que seja, acaba sendo uma propaganda
ruim. Então a gente quer, e eu acho que a gente precisa dar as mãos para todo mundo para não deixar as pessoas adoecerem, seja escutando, conversando, sabe, chamando para, enfim, mostrando que a pessoa está fazendo o que pode, porque eu acho que pode passar isso pela cabeça. Não estou fazendo o suficiente, eu continuo vendo injustiças. É, talvez se eu ficasse acordada até mais tarde, falasse aquela coisa que eu não falei, talvez isso não tivesse acontecido. Às vezes a pessoa acha que não fez o suficiente, quando na verdade ela deu até mais do que ela podia, né? Então, trazer para a pessoa isso, não, você é muito foda, você tá fazendo talvez muito mais do que você acha que pode, sabe? Então, quantas pessoas talvez você tenha tocado com uma imagem que você decidiu postar numa hora que você estava já caindo de sono, né? E talvez aquela imagem postada ali naquela hora tocou uma pessoa que vai tocar outra. Imagina, é uma grande onda, né? Meu, você Então, está falando de uma coisa assim que foi incrível e que acontece assim de tempos em tempos. A gente não esperava que o movimento em torno dos embarques de bois gerasse a nação vegana e que está com essa estrutura agora movimentando tanta coisa. uhum, Recentemente teve aquela elefanta que morreu com um explosivo na boca, né? Que sensibilizou o mundo todo. Eu uhum, assim, no momento vi assim, procurei por hashtags dela e não achei nada no Insta ou no Face de posts no Brasil. Foi aí que eu fui uhum, lá rapidamente, fiz um post sobre ela, peguei uma imagem que eu achei que era forte, que demonstrava, né, aquele momento, e publiquei. Para você ter uma ideia, depois disso, chegaram acho que mais quase 3 mil pessoas no perfil do Face da Nação Vegana, uhum, do meu Face, pessoal, acho que sei lá quantos mil também compartilhamentos. Então, assim, isso que você falou é muito real. A pessoa acha uhum. que só com isso com abacaxi, né, Dani? Chocou, assim, profundamente as pessoas. Mas, assim, isso, o que motivou foi a revolta. Né, Uhum. de ver uma situação e não ser comentada no país que eu tô. Porque por mais que esteja ocorrendo lá na Índia, acho que foi na Índia, né? Mas É, acho assim, que- a gente tem o papel também de falar sobre isso, de não concordar com uhum, aquilo, de lutar claro. contra aquilo. E a pressão mundial resultou em medidas sobre o abuso de elefantes lá na Índia. Uhum, Então, o mínimo que a gente faz, a gente pode não dar muito valor, mas vai tocar outra pessoa, outras pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas. O que vale é a sim. intenção. E fazer É, isso com toda a nossa certeza de que o que a gente está fazendo em defesa dos animais, humanos, não humanos, do meio ambiente, é a coisa mais certa. É lutar é. contra qualquer tipo de violência e destruição. Sim, e fazer, sem esperar, porque assim, já que a gente está falando em espiritualidade, tocar Isso, nesse ponto de a Índia é um lugar extremamente espiritualizado, e mesmo assim a gente não pode esperar isso. que essas pessoas que estão conectadas com algum tipo de espiritualidade, seja ela qual for, elas não estão de fato é, imunes, né? Os animais lá não estão imunes, sabe? Porque eles não comem carne de vaca. Não significa que outros animais não sejam explorados, até a própria vaca, né, pela questão do consumo do leite. Então, a gente precisa falar, estava falando do festival lá da China, mas é lá na China, não importa, é no nosso planeta, nós somos um único organismo. Não interessa em que ponto está acontecendo. Enquanto existir alguém em sofrimento, não importa se alguém é humano ou não, a gente vai estar passando por sofrimentos. Esse livro que eu te falei, que falava alguma coisa sobre o Ramatiz, falava assim, advento da depressão, né? Tanta gente com depressão, ok, existem muitos motivos para isso, mas o título era: você está triste ou anda comendo a tristeza da vaca? Ou você está em depressão ou anda comendo a tristeza da vaca? Porque se você parar para pensar, isso é uma coisa que tem que ser dita, você está bebendo um leite que pode ser pasteurizado ou o que for, pode tirar todas as bactérias e ser extremamente limpo, mas a tristeza de uma mãe em luto, você não consegue tirar do leite. E quanto isso está passando para as pessoas, e quantas pessoas estão tristes, ou raivosas, ou com medo, e que, na verdade, isso está vindo de fora delas. Né? Não que a gente não tenha motivos reais para estar triste, ou com medo, ou qualquer coisa que seja, mas esses seres que estão passando por isso, estão indo parar dentro das pessoas que não para esse ciclo, entendeu? Então é muito mais difícil Então, você se reconectar com o que quer que seja, tanto com essas dores todas, né? Armazenando isso através da comida.
Isso que você falou da energia da comida me fez lembrar o que o Dado fala, o Dado Dolabella, né? Ele é um grande ativista também, está com a gente em inúmeras ações, sempre se manifestando. Ele é muito atuante em rede social e fisicamente também. E ele fala, né, que em momentos passados ele era uma pessoa extremamente agressiva. Teve um Sim. episódio, né, que as pessoas sempre lembram e cobram dele, a trajetória dele, mas depois de se tornar vegano, ele sempre faz essa menção ao quanto o nosso alimento tem de energia, né, e Sim. principalmente o alimento derivado de exploração de animais, né, de toda a violência que envolve a morte, o abate de animais, e o quanto Uhum. ele conscientemente deixou de ser alimentado por esse tipo de energia. Ou seja, a Uhum. conduta dele mudou, o comportamento dele perante, né, as pessoas, enfim, mudou em função disso, dessa consciência mesmo. Pode se transformar. Se a gente partir da ideia de ficar atacando alguém porque essa pessoa errou, a gente não vai sobrar nenhuma pessoa no mundo que possa falar alguma coisa boa. Se a gente deixar de falar, de poder falar, expressar algo bom porque a gente já errou, então ninguém mais vai poder expressar nada bom, né? Porque todo mundo de algum modo, seja para si mesmo ou para o outro, já cometeu falhas, né? Então, que bom que ele está aí, não só enxergando que falhou, mas fazendo algo, né, em prol do outro e podendo se usar como exemplo, né? Que bom que E essa na transformação verdade, possa vir, né? quando ele vai falar lá de exploradores, de pôneis, de uns cantores que recentemente fizeram Uhum, exposição de um pônei e tal, atacaram ele justamente nesse ponto, achando que era o é, ponto fraco dele. Mas uhum, o veganismo sustenta esse nosso novo modo de vida, né? A gente uhum, deixa antigos padrões de comportamento que alimentavam ciclos de violência e a gente passa a ter uma outra relação com a vida, de mais respeito. Então, assim, exato. as pessoas podem tentar atingir a gente para derrubar a gente, mas não é Uhum, mais a nossa realidade. A gente deixou para trás aquilo, a gente não tá colabora mais com aquilo. Então, sim, isso sim. cai por terra, todo e qualquer ataque, né? A É, gente não fica mais vulnerável a isso. e aí que tá, né? Porque é só mais uma estratégia que a gente achou um meio de sair dela. E não é porque você, mas então você esqueceu, você se orgulha. Não, nada disso. Simplesmente assim, ó. Bom, eu não posso voltar e fazer diferente. Mas para mim, eu já entendi, eu já passei por aquilo, já foi. Se ele foi agressivo, se foi machista, se foi todas essas coisas, bom, é como eu disse, ninguém poderia estar falando em prol de nada bom no mundo nesse momento, porque eu particularmente não conheço nenhuma pessoa que poderia, independente do nível espiritual que ela esteja. Então, eu acho que bom, eu acho que assim, ó, é melhor que você consiga dar, tipo, a volta em você mesmo e poder abertamente falar, tá, paciência. Que bom seria se eu não pudesse chegar aqui e só falasse virtudes, né? Mas reconexão, que é o que a gente está falando hoje, é sinal de que em algum É momento a gente se isso, desconectou e é só isso, é lugar de isso. novo, né? Isso. Que a Kelly falou ali, né? Se a gente se sente em algum momento mal e precisa se desconectar da realidade, dar um tempo e tal. Acontece, Kelly, por exemplo, quando acontece isso, o que eu faço? Eu vou caminhar. Eu vou olhar para. Eu moro na região central aqui de São Paulo, então não tem muitas árvores. Infelizmente, comparado com a minha vida de Joinville, eu não tenho assim condições de 30 minutos pegar, né? Eu tinha uma scooter lá e tal, e chegar numa cachoeira, por exemplo, tomar um banho, me energizar e tal. Aí em Embu você tem, né, Carla? Aí é Então, maravilhoso, aí é lindo, né? mais ou menos, Aí mas tá, mas belezas não achei. naturais é incrível. Mas assim, na Sim. condição que eu estou aqui, numa área extremamente degradada e que desrespeitou o meio ambiente e tal, centrão mesmo, eu vou caminhar. Então, assim, em movimento, a minha mente também está em movimento, eu vou observando, né, as pessoas, os pássaros, às vezes dá para ir a algum parque a pé. Teve dia que eu estava tão inquieta, tão mal com o que eu via com a realidade já vegana e ativista, que eu caminhei o dia todo. Eu falei, quer saber? Eu vou lá sei lá, daqui a 3 horas lá tem um estabelecimento vegano. Vou caminhar 3 horas até lá. Ida e volta. E na volta eu fui a um outro lugar, na outra ponta da cidade. Ou seja, eu saí de manhã e só à noite que eu voltei para casa, exausta. Eu Uhum. precisava sentir no meu corpo essa exaustão, porque minha mente não estava aguentando. Então, assim, às vezes o corpo precisa estar em movimento
para estar em equilíbrio com a mente. Porque Sim. se o corpo não estiver em equilíbrio com a mente, vai, né? E É, daí a gente começa um monte de coisa, um monte de desatino, um monte de precipitações. Então, ter sim. essa percepção também, o que que você pode fazer para você estar em harmonia, né? O teu corpo e a tua mente estar em harmonia para a gente poder, né, aproveitar o máximo dessa experiência da vida, né? E não e tá colaborando e não prejudicando a nós e aos outros também à nossa volta, né? Você sabe que fantástico isso que você está falando, porque eu estava pegando um trecho aqui desse livro do Ramatiz que eu queria ler, e um trecho anterior, que eu não vou ler, mas ele falava justamente isso. O homem ele só continua consumindo animais porque existe um desequilíbrio entre a necessidade do corpo e a mente. E a nossa sociedade nos adoeceu tanto a ponto de que o que a gente escuta mais agora? Ah, agora eu tenho tempo para me ouvir, eu tenho tempo para olhar na janela e ver um pôr do sol. Quer dizer, eu não estou nessa realidade, porque eu, de algum modo, há muitos anos já venho vivendo isso, né? De alguma forma eu achei essa saída. Mas tem muita gente que até agora, até o início da pandemia, eram pessoas que não tinham tempo de olhar a lua, de olhar, sabe, e é isso Isso. que a nossa sociedade sustenta, um adoecimento mental a ponto de não conseguir ter paz e percepção de fazer as próprias escolhas com sanidade. Então não tem nada que vai estar são, nem teu corpo, nem tua mente, e que você não vai estar fazendo de fato escolhas. Você não sabe nem se você está escolhendo ou se você está comprando aquilo porque é o que a televisão está te falando para comprar. Tamanho atordoamento mental que é Isso. a nossa sociedade está impondo para as pessoas, né? A criança ela já cresce num ambiente que faz com que isso pareça normal. Então, você vai destruindo e minando tudo que aquele ser tem de precioso e pronto, você cria uma sociedade perfeita para consumir aquilo que você quer que ela consuma e normatizar coisas que não eram para ser normais e fazer todo esse processo de reconstrução. Eu não estou nem dizendo que a pandemia é algo bom, mas estou dizendo que a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade de sacudir mesmo e não permitir que o normal volte em nenhum aspecto, porque do jeito que estava, a gente. Esse teu movimento do corpo que você fala, que você citou, é um movimento que a Terra precisa fazer. E agora a gente está dentro de casa, né? Saindo o mínimo possível, mas com as saídas, esse movimento está acontecendo para dentro da gente. Né? A gente está se obrigando a movimentar de uma outra forma. E fazer escolhas de como vão ser os próximos movimentos, eu acho que é o mais importante Sim, agora. Momento sim. que a Terra E está uma mais fértil, né? coincidência, assim, até que me veio agora, assim, antes dessa pandemia, até eu acho que foi final de março que começou o distanciamento, vinha para mim uma espécie de chamado, assim, eu preciso estar em conexão com o movimento planetário. E daí a gente Uhum, participou de uma feira lá em fevereiro, no Carnaval, em Caraguatatuba, tinha uma uhum. tenda do pessoal que falava da meditação, né, de práticas espiritualistas e tal. E tem a Japamala, né, Sim, aquele colar de contas, isso. E daí eu falei, poxa, me explica como é que funciona, porque eu tô sentindo um chamado para poder sabe, eu não sei explicar ainda o que é, mas a uhum. Japamala veio para mim assim na mente, como se fosse assim, poxa, eu preciso, né? Eu preciso disso, eu preciso disso. Então, Essa, assim, o movimento planetário, tipo, a gente tem essa conexão, a gente precisa ter essa noção de que a gente não é um corpo, né, encarnado e que só tem esse planeta, né, para nos manter, para nos sustentar. Não, a gente está em conexão com outros planetas, com outras dimensões, e ter essa consciência é essencial, é gritante nesse momento, né? Não sim, desrespeitando as mortes, né, por Covid e tal, mas esse é um grande chamado. Né? Não à toa que a gente teve essa pandemia nesse momento, não à toa que está tendo essa infestação de gafanhotos e tantos outros fenômenos inexplicáveis, né? Todo esse fuzuê mundial, né? E não é
nesse planeta só, isso é todo um movimento planetário que está em torno disso, né? Sim, sim. E é como se fosse, como eu falei ali, eu acredito que existem níveis de balanço, né? Por exemplo, quando você fala em universos, né, em diferentes mundos e que a gente não está sozinho, isso é o que me dá força, porque se você parar para pensar no que está acontecendo agora, talvez a gente olhe para a situação e diga, tá, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer com o planeta, né? Meteoro, sei lá. Mas assim, ó, a gente conseguindo ter um olhar mais amplo, né, para, não, peraí, isso já aconteceu em outros tempos, já teve Atlântida, já caiu, já subiu de novo, e a gente conseguir perceber assim, ó, que a gente vai seguir por muito tempo, dá uma renovação. E aí, se isso for verdade ou não, na verdade não importa, importa que se aquilo te dá uma sensação de vida, de renovação, é isso que importa. Se é placebo, se realmente vai chegar lá e vai existir, tanto faz. Importa que no momento presente, seja através do, como você falou, do Japamala, né? Que aqui eu tenho um Japamala de Oxóssi, que eu ganhei de uma querida, que depois eu vou te comentar, ela faz uns Japamalas canalizados e ela fala sobre isso, ela tem um canal sobre os Japamalas. Vou te conectar com ela depois. Oxóssi, para mim, ele é a própria mata. E aí a questão de você fazer uma busca, né? Que ele é um buscador, né? Buscador de tudo que é vivo, o caçador de almas, né? De chegar peraí, você quer meditar? Como é que você quer se conectar com a natureza? É meditando? É cantando para Krishna? É tocando como é que você quer se conectar? Tem muitas formas, né? Muitas formas de você entender que está tudo vivo, né? E que é para além daqui. Então, a gente está passando por um momento de morte, de balanço, e olha o tanto, o nível que está o balanço do nosso planeta. Que não basta uma pandemia, tem que vir gafanhoto, e eu não sei se fica por aí, mas o fato é que se está nesse nível de balanço, é porque a gente precisava, é porque estava séria a coisa. Porque a gente estava num nível onde a gente já não conseguia mais perceber, né? Talvez a gente percebesse a questão animal, mas não percebesse outra questão, o outro lá percebe outra e não percebia a causa animal. Então eu acho que está na hora onde misturou tudo, onde está tudo junto, não tem mais como separar. Se der ruim para você, vai dar ruim para mim. Se der ruim para o animal, vai dar ruim para a árvore, ou o contrário. Então, assim, ó, tá tudo fundido, né? E, infelizmente, a gente não quer, aí o budismo é algo que fala muito disso, de tipo, por que que o homem sofre? Porque ele não quer o sofrimento, e o sofrimento ele existe. Não tem como fugir do sofrimento. Mas tem como ressignificar. Então, não é que eu sou aqui gratiluz e vou dizer obrigado, corona, porque eu sei que isso seria um desrespeito a quem está em luto agora. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo compreender que existe um fundamento para isso. Eu estou tentando, para conseguir me manter sã, ressignificar. De que forma isso veio trazer coisas boas. E se vier algo pior, vamos ficar forte e vamos ficar junto, para que a gente E consiga ficar ação e fazer, porque tem muita coisa para ser feita. E daqui para frente, eu acho que vai ter mais ainda. muitos trabalhos, muitos. Densos, mas necessários, né? Tem muita pessoa que falou muita coisa que eu não estou conseguindo acompanhar. Vou ver se eu consigo ver aqui. A gente acho que vai completar 2 horas de live. E ainda, Foi mas ó, cara, incrível, eu acho que assim, maravilhoso. Vocês, todos que estiveram com a gente. Eu penso assim que da mesma sensação que eu tive com a nação, aquele momento no Porto de Santos, eu penso que isso aqui não pode parar por aqui. Então, eu acho então. que vão ficar aí alguns pensamentos né, da gente de repente levar adiante esse papo para outras possibilidades de ação. Eu acho que é isso, ou continuar, ou criar esse vínculo aí, quem sabe uma rede voltada a isso, né? A esse viés, porque eu acho que, pelo que eu vi aqui, tem muita gente muito boa, com muita coisa para contribuir. Eu vou tentar ler rapidinho o trechinho que eu tinha separado, porque eu Por acho muito favor. interessante, de repente pode ser bom para algumas pessoas. Tem uma pergunta, esse livro aqui, como eu disse, ele não é muito bem aceito no meio espírita kardecista, porque ele fala de algumas verdades inconvenientes, mas eu vou falar porque eu sou uma pessoa inconveniente, então eu vou falar mesmo assim. A pergunta é:
Podemos supor que a divindade tudo fará para que no futuro sejam extintos os matadouros frigoríficos ou açougues da terra? E a resposta do Ramatiz é: não temos dúvida alguma a esse respeito, que a divindade, né, vai interferir. Em virtude de, no terceiro milênio, não deverem existir instituições que mantenham a custa da indústria da morte, elas deverão sim desaparecer pouco a pouco, tanto por motivos de ordem econômica, pandêmica ou acidental, como pelo repúdio humano à melhoria nutritiva do homem. Sabeis que o repúdio à carne é um dos principais fundamentos das doutrinas do Oriente, e que se destacam o hermetismo, o hinduísmo, o budismo, a yoga, o esoterismo e a teosofia, além de milhares de outras seitas que vicejam a sua sombra. A proverbial negligência do Ocidente para com a abstenção da carne, que lhe favoreceria um karma suave para o futuro, terminam envolvendo demoradamente na engrenagem melancólica das enfermidades que o obrigam a dietas angustiosas e despesas com médico e farmácia. Nossa, Foi a resposta. tudo, né? Tudo, tudo, tudo. As 3 questões fundamentais que ele coloca ali para que vai exterminar isso, sim, é questões pandêmicas, econômicas ou sociais. Então, assim, ó, a gente está no funil, não tem mais volta e eu acho que a gente tem só que se abraçar agora. Por enquanto, virtualmente, mas um dia aí a gente vai estar todo mundo junto. Cas, eu não tenho palavras para te agradecer, foi maravilhoso. E essa live vai estar lá no YouTube, tá? Então, essas duas, a parte 1 e a parte 2, pode acessar, compartilhar, enfim, a partir de amanhã já vai estar lá. Gratidão a todo mundo, Carla, seu canal Veganismo Ancestral, todo mundo seguindo, acompanhando, compartilhando, divulgando esse trabalho lindo, esse ativismo lindo, né? Gratidão profunda a todo mundo, a você. E a gente Gratidão a segue. todo mundo que esteve com a gente e você sinta-se convidada para a gente continuar esse papo aí em muitos outros momentos. Tá A bom? Vivi perguntou o nome do livro, é Fisiologia da Alma, né? Do A Ramatiz. Fisiologia da Alma, ó. Ramatiz, tá? A gente vai deixar também aí escrito direitinho. Para quem quiser, é uma baita leitura, fala de muita coisa, além de ter um capítulo inteiro com 100 páginas só sobre por que parar de comer carne, animais e etc. É muito legal, vale muito a pena. Tá bom? Um cheiro em todo mundo. Gratidão aí por todo mundo que esteve aqui. Continue nos acompanhando aí. Se puder fortalecer lá no YouTube, no nosso canal Veganismo Ancestral, a gente agradece aí demais também. Tá bom? Beijo. Beijo, gratidão. Tchau, tchau. Tchau.